O diretor Roberto Rossellini, nesse belíssimo filme sobre a vida de Santo Agostinho, documenta muito bem que nos séculos IV e V da nossa era, os desentendimentos religiosos eram múltiplos, eram muito acirrados, chegando a brigas de rua e coisas assim, exatamente porque era o período de proliferação das heresias, assim chamadas, e também era o período de institucionalização da Igreja Católica Ocidental. E Agostinho está nessa vertente da institucionalização da Igreja Católica Ocidental. E Agostinho teve, portanto, desentendimentos doutrinários com os maniqueus, ele participou do maniqueísmo, ele teve desentendimentos doutrinários com os céticos, que ele participou da grande academia cética, e, enfim, ele teve alguns desentendimentos doutrinários, porque ele era muito querido, era uma pessoa muito querida. Mas ele teve um desafeto gratuito, inteiramente gratuito, porque não aconteceu nada entre eles. E um senhor chamado Juliano de Eclano tinha uma implicância atroz com Santo Agostinho, com Aurélio Agostinho. Então ele costumava dizer que Agostinho era o guru do mato. Dizia que Santo Agostinho se fazia passar por filósofo entre os asnos africanos, coisas assim pesadas. No entanto, hoje só nos lembramos da existência de Juliano de Eclano porque ele ofendeu Santo Agostinho. E o pensamento do próprio Aurélio Agostinho permanece por 15 séculos, não apenas influindo, condicionando o pensamento ocidental e parte do pensamento oriental no Oriente Médio com uma força impactante. Ele está presente ainda e continuará por muito tempo na cultura ocidental, sobretudo. Reiteradas vezes ele disse, e às vezes escreveu, que em toda a sua inquietação religiosa, quando ele esteve no maniqueísmo, ele dizia: eu sinto falta do que eu bebi no leite materno, que é Cristo. E ele, nessa época, nem era para estar preocupado com Cristo. Depois ele vai para o mundo cético da nova academia e repete a mesma coisa. Eu estou aqui inquieto porque eu sinto falta do que bebi no leite materno, que é Cristo. E assim ele vai até que ele tem um encontro importantíssimo com a doutrina neoplatônica. Não só em Plotino, que era o filósofo mais simbólico do neoplatonismo, mas mesmo antes, na leitura das cartas do apóstolo Paulo, que é um platônico, na escola de Alexandria ele bebeu o platonismo, o apóstolo Paulo. E também na leitura do Evangelho de João, que é muito afim com o pensamento platônico. Não se diz que João tenha sabido ou conhecido, mas é afim. E no contato com Plotino, ele vê que as coisas lhe eram agora esclarecidas na direção do Mestre Jesus. E ele, nesse momento, exatamente que ele vive isto, ele está vivendo uma forte crise íntima, uma forte crise existencial. Porque a sua companheira de 15 anos, ele viveu 15 anos com uma concubina, e o que era no Império Romano absolutamente legal. E com a qual ele teve um filho, Adeodato, que foi o grande amor da vida de Santo Agostinho. Adeodato, um menino sensível, inteligente, que desencarnou aos 17 anos de idade. E foi um grande um abalo na vida de Santo Agostinho. Mas o fato é que, com esse encontro do neoplatonismo, do apóstolo Paulo, do Evangelho de João, ele estava, neste tempo, vivendo essa crise interior, em Milão, propriamente, que é quando ele ouve uma voz de criança cantando numa casa vizinha, tolle e legere, em latim, que significa toma e lê. E ele tinha sobre a mesa o Evangelho de João e as cartas do apóstolo Paulo, que ele estava se negando a ler naquela crise. E a criança repetia, cantando, toma e lê. E ele vai na casa e não tinha criança nenhuma na casa.
Então ele voltou em lágrimas, abriu aquilo e leu. E aí se deu a conversão de Aurélio Agostinho. Agora, inexiste, isso é que é importante ficar bem estabelecido, né? Inexiste uma descontinuidade entre Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, que viveu nos séculos IV e V da nossa era, e o nosso querido Santo Agostinho, que comparece de forma resoluta e entusiasmada na codificação no século XIX. Eu vou exatamente dizer por que não existe, em seguida de comentar o seguinte: há pessoas que se incomodam com esse título de Santo Agostinho. No entanto, ele foi chamado de santo antes que a Igreja Católica, propriamente a Igreja Vaticana, tivesse estabelecido os trâmites de canonização. Foi chamado de santo por razões teológicas, por ter vivido uma vida santificada desde a sua conversão até a sua morte. Então eu gosto muito dessa expressão, Santo Agostinho mesmo, o nome Santo Agostinho. Agora, com Cícero, o autor romano Cícero, ele sempre teve dificuldade com a língua grega e uma extrema facilidade com a língua latina. Ele foi um grande estilista, ele é um grande estilista da língua latina, Santo Agostinho. E, lendo apaixonadamente o Hortêncio de Cícero, ele se apaixona caidamente pela filosofia. Só que ele não estava querendo entrar nos caminhos habituais da filosofia, que eram caminhos de preocupação de uma filosofia cosmológica, do que é feito o mundo, o que significa o mundo na ordem cósmica. Ele disse, olha, o ser humano se apaixona pelos astros, o ser humano se apaixona pelo movimento dos mares, o ser humano se apaixona pelas árvores e acaba esquecendo dele próprio. Então ele propõe uma filosofia antropológica, poderia dizer uma antropologia moral. É a filosofia proposta por Santo Agostinho. E ele aparece na codificação desta forma, 14 séculos depois, ele aparece na codificação propondo uma antropoteologia moral. As suas contribuições no Livro dos Espíritos, que são 5 contribuições fundamentais, inclusive foi incumbido de escrever o último parágrafo de encerramento do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho. E as suas instruções no Evangelho segundo o Espiritismo, as suas dissertações espíritas no Livro dos Médiuns e a sua participação em O Céu e o Inferno, para citar algumas participações de Santo Agostinho, são elas todas propondo uma antropoteologia moral, no sentido de regeneração, no sentido de renovação pessoal, no sentido de renovação social, no sentido de renovação de humanidade. Não é? Então, há um momento nas Confissões, no seu livro As Confissões, há um momento especialmente comovente. Quando Santo Agostinho escreve mutatis mutandis, não deve ser exatamente as mesmas palavras, mas eu me recordo do seguinte. Ele diz assim, se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei o que ele é. Mas se alguém me perguntar o que é o tempo, eu já não sei dizer o que é o tempo. Diz porque, segundo eu posso pensar, o tempo divino não é o tempo humano. O tempo divino seria a duração pura, eterna, infinita, portanto sem passado, presente e futuro. Ao passo que a primeira percepção que o ser humano tem do tempo é a percepção de passado, presente e futuro. Mas ele continua a sua reflexão dizendo, mas é estranho nós pensarmos que o passado passou, não existe mais. E que o futuro ainda não existe. E que o momento presente, que eu queira me agarrar nele, ele é um movimento para o passado. Daqui a 1 minuto, que eu tiver afirmado, que eu estou afirmando agora, já será passada a minha afirmação. E disse, então, e eu gosto muito dessa expressão de Santo Agostinho, no palácio da memória, diz ele, né? O homem fica maravilhado de perceber que o que existe
é o presente das coisas passadas, o presente das coisas futuras e o presente das coisas presentes. No sentido de que, isso 14 séculos antes de Freud, no sentido de que o passado que permanece na estrutura psíquica, na estrutura de alma, na estrutura de vida do ser humano, esse é o presente das coisas passadas. O futuro é projeto, é planejamento, é desejo. Então, é o presente das coisas futuras. E o presente das coisas presentes é quando eu estou respondendo à paixão de viver. E é desta maneira que Aurélio Agostinho comparece à codificação no século XIX. Convidado pelo Espírito de Verdade, nosso Mestre Jesus, pelo presente das suas coisas passadas, dos seus pensamentos passados, da sua vida passada. Convidado pelo Mestre Jesus, pelo tanto que ele tinha a dizer em termos de regeneração, o presente das coisas futuras. E convidado pelo que ele significaria na codificação, com uma aprendizagem de 14 séculos após a desencarnação no século V. Uma aprendizagem no mundo, na pátria espiritual, que ninguém consegue imaginar o tamanho dessa aprendizagem com alguém da sensibilidade, da inteligência de Agostinho, né? Então ele comparece assim e, como eu disse, sempre voltado para temas como regeneração. Esse mundo de expiação e de provas tal deve caminhar para um mundo de regeneração. Para isso é preciso que cada ser humano se regenere, se aprimore, se melhore, que cada sociedade discuta a sua vida e se aprimore, se melhore. Então ele está no presente das coisas futuras de uma maneira intensa na codificação, não é? Aurélio Agostinho. E há uma coisa que interessante de se observar. Garry Wills é um norte-americano que escreveu uma belíssima biografia de Santo Agostinho. Em razão de duas biografias que ele escreveu, a de Abraham Lincoln e a de Santo Agostinho, ele recebeu nada menos do que o prêmio Pulitzer, que é um prêmio importantíssimo que se dá a escritores de um modo geral e a jornalistas do jornalismo investigativo. Prêmio recebido pelo presidente Kennedy, pelos perfis de coragem. Garry Wills tem uma passagem especialmente interessante em que ele contesta esta que ele chama de criação de clichê post-mortem de Aurélio Agostinho, da sua devassidão, o Giovanni Papini diz que a coisa mais fascinante é que é um homem que subiu do charco, da lama até as estrelas. O Garry Wills diz que isso repousa sobre absoluta ignorância histórica. E ele mostra com 9 argumentos que Aurélio Agostinho, quando confessa o que ele considera os seus pecados, no livro Confissões, ele confessa o seguinte, que teve uma concubina durante 15 anos. O que, eu já disse, para o Império Romano era legal. E ele diz, fui sempre fiel a esta mulher, só vivendo com ela e sendo absolutamente fiel à sua cama. Ele diz, mas foi uma fraqueza. E tive um filho com esta mulher, que tendo sido a grande alegria da minha vida, foi depois o grande sofrimento de perda, e é fruto do meu pecado. Mas é tudo que ele confessa como pecado. Garry Wills dá 9 argumentos nos mostrando de que aquela vida devassa, aquela coisa tudo, que até um pouco é citado pelo filme de Rossellini, é normal, porque quase todos os biógrafos abordam isso. Garry Wills acha que é um clichê que foi sendo criado para enfeitar mais a vida de Agostinho depois da sua morte, não é? Os principais temas que interessaram ao filósofo e teólogo Aurélio Agostinho. Isso é importante que se diga. O primeiro deles, a fragilidade humana. Ele disse, o homem é um grande mistério, o ser humano. E é um mistério doente. Ele é uma doença sobre a Terra porque ele é extremamente frágil, falível,
frágil organicamente, frágil emocionalmente, frágil espiritualmente, o ser humano. E, no entanto, ele é a imagem e semelhança do seu Deus. Então, ele é um mistério em busca do supremo mistério. E ele se dedica muito, como filósofo e como teólogo, ao tema da fragilidade do ser humano. Dedica-se especialmente ao tema de Deus. E aí ele é categórico, dizendo que Deus não é objeto de conhecimento. Ninguém sabe nada sobre Deus. Lembrando a mística hebraica que diz, não há nada a falarmos sobre Deus, há tudo a falarmos a Deus. Não é? Então Santo Agostinho diz, Deus não é objeto de conhecimento. Nós, seres humanos, sentimos ou não a grande presença em nossas vidas. Mas é um sentir, é um forte intuir. E não existe essa coisa de perder a fé. Porque, pensava Agostinho, quem diz tive fé e perdi, é porque nunca teve. Porque a fé é alguma coisa, a presença, a intuição da grande presença é algo tão definitivo e definidor na vida, que não se perde pelos vãos dos dedos como pequeninas areias. Isso não se perde mais ao longo da vida. Então as meditações sobre Deus percorrem toda a obra de Santo Agostinho. Tempo e eternidade. Essa reflexão que eu citava antes sobre o tempo humano, relativo, e o tempo que é duração pura, o tempo divino. São temas do filósofo. A natureza do mal. Agostinho dizia, se nós pensarmos como os maniqueus, que nisso, até acho que eles tinham razão nisto, o mal é a treva, a luz é o bem. A treva não tem consistência em si mesma, porque quando chegar uma luz, ela se evade. A luz tem consistência em si mesma. Então, dizia Agostinho, o mal é a inexperiência do bem ou a ausência do bem. Quando o bem chega, essa treva se desfaz, o mal desaparece. Então, a natureza do mal foi sempre algo que... A natureza do mal e do bem, naturalmente, né? As duas coisas foram de grande preocupação do filósofo Agostinho. A graça divina e o livre-arbítrio, ele dedicou um livro a isso, né? Inclusive nos lembrando que a onipotência divina só era superada pela misericórdia divina, porque ao dar Deus ao ser humano o livre-arbítrio, ele abriu mão de um pouquinho da sua onipotência. Porque como teria o homem livre-arbítrio se Deus fosse rigorosamente onipotente e não lhe desse um pouco de liberdade para construir a sua vida? A essencialidade do amor é o núcleo do pensamento todo de Santo Agostinho. Ele gostava de dizer aos seus confrades, já bispo, primeiro criando o monastério agostiniano, posteriormente bispo, ele gostava de dizer aos seus confrades, o amor é a única coisa que traz luz e paz para a vida do ser humano. Há peculiaridades interessantes na vida de Santo Agostinho, sobretudo abordadas aí pelo assessor de Roberto Rossellini no filme, Carlo Cremona, que é um grande biógrafo de Santo Agostinho. Carlo Cremona diz que ele escrevia para Romaniano, que era o protetor do pai dele e protetor dele. E era um banqueiro, mas um homem de ótimo coração. E ele escrevia para Romaniano, e nas cartas ele dizia que sofria privação de papel para escrever. Porque no século IV, século V, papel é um objeto de luxo. É como hoje que se rasga sulfite, se rasga papel A4. Tudo. Não tinha. E Romaniano mandava a ele umas caixetas com folhas de papel e lâminas de marfim, que eram mais elegantes. Essas ele guardava para situações especiais. Pois esse homem, quando chega perto de falecer, ele vai fazer um balanço da sua obra e encontra escritos 93 livros, redigidos 430 dos 8.000 sermões que ele houvera feito ao longo da sua vida religiosa e redigidas 300 cartas. Hoje a obra completa de Santo Agostinho, publicada em Princeton,
tem aproximadamente 22 volumes. E tem mais de um livro em cada volume. Naturalmente, tem mais de um livro em cada volume. Esta figura extraordinária, este ser humano de intensa luz, eu diria um dos luzeiros da humanidade, que não poderia deixar de ser convocado pelo Espírito de verdade para o momento da codificação. E que nos brinda com páginas extraordinárias em toda a obra da codificação, mas especialmente em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, em O Evangelho segundo o Espiritismo e em O Céu e o Inferno. Foi uma honra que lhe foi dada e, numa breve psicografia, ele comunica depois como se sentiu honrado quando disseram que ele iria encerrar o Livro dos Espíritos, que o último parágrafo poderia ser longo, mas seria dele. Ele então escreve com grande beleza e também grande modéstia, ele escreve umas 18 linhas, que são a chave áurea para encerrar o Livro dos Espíritos, não é? Então, é essa figura que Kardec chamou de um dos maiores divulgadores do Espiritismo, com grande acerto, porque o Espiritismo se chama o cristianismo redivivo. E aprendendo tudo o que aprendeu na pátria espiritual, depois de desencarnado no século V, não poderia estar ausente da codificação essa figura monumental da história humana e do pensamento humano. Aurélio Agostinho, bispo de Hipona, amigo de todos, figura ímpar de caridade no seu tempo, como o filme de Roberto Rossellini nos mostra, de maneira tão bela.